Boa noite, Fael. Eu me chamo José, tenho 52 anos e moro em Curitiba, no Paraná. E o relato que eu trago hoje para o canal não ocorreu comigo, e sim com meu tio-avô e a sua família, em meados do século XX. Eu tinha um tio-avô que morava no Paraná com a esposa e 2 filhos. E isso foi no final dos anos 1800. E eles estavam praticamente na fronteira, algo que eu acho que parecia realmente interessante para ambos. De qualquer forma, eles frequentemente tinham problemas com bandidos e índios, e isso significava que logo no início eles foram forçados a se mudarem devido a esse problema, e sem falar de outras séries de problemas que tiveram de enfrentar mais tarde. Entretanto, eles conseguiram se estabelecer em um pedaço de terra não muito longe de onde a fronteira se encontrava, o que era então a fronteira do Paraguai, e ali, em Foz do Iguaçu, eles começaram uma fazenda. A próxima parte dessa história é uma lenda da família, embora eu acredite que seja verdadeira. A terra em que eles se estabeleceram era considerada terra do mal, ou apenas um tabu para os nativos da área, já que as suas lendas falavam de espíritos malignos que habitavam aquele trecho de terra. Eles ainda tinham problemas ocasionais com bandidos e coisas do gênero, mas como estavam longe da verdadeira fronteira, o problema acabou sendo resolvido com algumas rodadas de munição. Satisfeito com a sua nova casa e não tendo mais que lidar com bandidos ou índios, o meu tio-avô e a sua família se deram muito bem por alguns anos naquelas terras. Mas logo, eventos que indicavam a sua morte logo aconteceram. E esses eventos, eu quero dizer uma série de encontros curtos com o que só pode ser descrito como algo sobrenatural. E essa é a lenda da família. Tudo começou em um outono durante a colheita, quando meu tio-avô começou a ver uma mulher cigana nos limites de sua propriedade. E isso por si só era estranho, já que eles, os ciganos, nunca vieram para aquele pedaço de terra, embora ele adivinhasse que ela era uma das muitas rejeitadas que, segundo rumores, estavam vagando por aquela parte do vilarejo. Independentemente disso, ela nunca ficava muito tempo, e muitas vezes fugia ao avistar alguém ou ser vista. Então, as coisas começaram a ficar estranhas, e não no bom sentido. O meu tio-avô começou a ficar preocupado com o aumento de atividades de javali e onças na área, o que por razões óbvias afastou a atenção sobre aquela mulher estranha. O meu tio-avô criava gado para viver, então a maior preocupação era que as onças começassem a matar o seu gado um por um. E sendo o fazendeiro que era, ele e o seu filho mais velho começaram a caçar predadores e ocasionalmente matavam algumas onças e também javalis que destruíam as suas plantações. O mais estranho é que eles nunca encontraram nenhum lobo ou cão do mato, apesar de ouvi-los o tempo todo uivando. E o que eles viram com bastante frequência era a mulher cigana, que agora estava acompanhada de outras ciganas, e a maioria das quais pareciam idosas e esfarrapadas. Elas se mantinham isoladas e evitavam o meu tio-avô e o seu filho, fugindo sempre que os encontrassem. E isso continuou até o inverno,
até o primeiro incidente acontecer. E depois de alguns meses de busca, o meu tio-avô finalmente viu uma onça negra em um dos vales perto de sua fazenda. Ele ergueu a sua arma, mirou e atirou no animal. Mas apesar do que considerou uma morte instantânea, ele não foi capaz de encontrar o corpo do animal. Havia muito sangue e, com certeza, mas parecia que o corpo simplesmente se levantou e desapareceu. E naquela noite, vários do seu gado também desapareceram. Havia uma mistura de rastros de lobo e humanos. E com a culpa, obviamente, recaído sobre as mulheres ciganas que ele estava vendo em suas terras. Ele passou a acreditar que, de alguma forma, elas estavam por trás disso tudo com as suas magias das trevas. Na semana seguinte, mais gado desapareceram até que restasse apenas um punhado. E apesar das muitas tentativas do meu tio-avô de impedir que as mulheres e as onças chegassem até eles, a coisa veio à tona quando ele estava procurando pelas ciganas um dia, e ele viu o grupo delas e disparou alguns tiros contra as mulheres, e supostamente acertou uma delas. E mesmo que ele não quisesse realmente atirar em nenhuma delas, tendo somente a intenção de simplesmente assustá-las, ele só esperava que as mulheres evitassem a sua fazenda a partir de então. E naquela noite, elas não vieram pelo gado, mas por ele. Pelo que a sua esposa e 2 filhos descreveriam mais tarde, um grupo de ciganas cercou a sua casa e exigiu que ele saísse. E vendo que era apenas um bando de mulheres desarmadas, ele, obviamente, saiu e começou a atirar nelas na tentativa de assustá-las, enquanto a sua esposa e 2 filhos ficaram dentro de casa. Eles assistiram impotentes das janelas, enquanto as mulheres se transformavam de mulheres de aparência idosa em monstros altos, com pelos cinzas, olhos vermelhos e dentes e focinhos monstruosos. E depois começaram a despedaçar o meu tio-avô. Ele tentou atirar nas criaturas antes de tentar voltar para dentro de casa. Mas as lobisomens foram muito mais rápidas e o atingiram antes mesmo que ele tivesse a chance de perceber o que estava acontecendo. E depois de matá-lo, as criaturas continuaram a perseguir a propriedade até o amanhecer, aparentemente esperando que um dos outros viessem ajudar o meu tio-avô. E nem os 2 filhos e nem a esposa queriam sair de casa e ficaram ali paralisados de medo, olhando pela janela. E quando o sol nasceu na manhã seguinte, todas as mulheres monstros partiram, deixando apenas o corpo dilacerado do meu tio-avô para trás, com a sua família assustada e traumatizada. A família do meu tio-avô empacotaram rapidamente todos os objetos de valor que tinham e partiram naquele mesmo dia, para nunca mais voltar. E escolheram voltar para o Tocantins, de onde o meu tio-avô era. E a lenda foi transmitida à família desde então e vem passando de geração a geração. Boa noite. Antigamente, existia uma forma muito particular das pessoas guardarem as suas economias. Elas enterravam ou escondiam o seu dinheiro, seja em algum lugar na mata
ou até mesmo em casa, debaixo dos colchões e por aí vai. E isso acontecia com mais frequência na zona rural, já que os bancos nesta época era privilégio de poucos. O curioso dessa prática era que quando a pessoa partia dessa vida, ela tentava de alguma forma avisar para alguém desenterrar o tal dinheiro. A alma dessa pessoa ficava penando até encontrar uma pessoa que tivesse coragem para desenterrar, pois diziam os mais velhos que no trajeto do resgate apareceriam várias assombrações para impedir que a pessoa não conseguisse desenterrar o dinheiro. E como consequência, a pobre alma continuaria penando. No começo do século XX, na cidade de Balbinha, na zona rural do Maranhão, existia uma pobre viúva bem jovem nos seus dias, a qual era mãe de vários filhos, sendo que o seu único serviço era quebrar coco babaçu, uma prática bem comum no Maranhão. A pobre mulher levava uma vida muito sofrida e um dia ela teve um sonho onde alguém lhe falava que em uma serra e em um determinado local havia um dinheiro enterrado. Ela preferiu não dar atenção para esse sonho, já que para ela não passava de um simples sonho. Mas o curioso era que ela começou a sonhar várias noites seguidas sobre a mesma coisa. E um dia, ela decidiu que iria atrás daquele dinheiro citado no sonho. Então, ela chamou 2 compadres seus, que por sinal eram pessoas bem ambiciosas. Saíram à tarde e foram para aquela serra mostrada no sonho. E já chegando no local, eles começaram a cavar, e cavaram até a par bater em algo, sendo que naquele momento, o compadre fez um sinal para sua esposa, desconversou e tratou de falar para a pobre viúva que ali não havia nada de valor, seria um engano. Então, a pobre mulher desiludida foi embora juntamente com eles. E quando a noite caiu, o compadre mais a comadre retornaram à serra e desenterraram uma botija cheia de dinheiro da época. E pouco a pouco, eles botaram uma vendinha, compraram uns gados e algumas terrinhas. Mas não demorou muito para que as 2 filhas do casal viessem a morrer subitamente. E pouco tempo depois, a esposa caiu doente, sendo que o seu marido gastou todo o dinheiro que restava com ela, mas sem êxito, pois mesmo assim ela faleceu. Ele ficou na pior, perdendo tudo e acabando por morrer praticamente em seguida. A pobre viúva continuou na sua miséria, mas eles não usufruiriam do dinheiro que não eram para eles. Dizem que este fato foi verídico e pela ganância daquelas pessoas acabou acontecendo toda aquela tragédia. A alma que vagava se libertou finalmente do dinheiro que aprendia na terra após o mesmo ser desenterrado. E no Maranhão existem diversas histórias sobre causos de dinheiro enterrado, sendo muito comum naquela região e até mesmo nos dias de hoje. Boa noite.